A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus por mais um dia de vida. Hoje trazendo mais um vídeo pro canal, né? Mais um vídeo falando do meu processo do jejum, né? Dos frutos que estão sendo gerados por ele, né? Hoje eu vou entrar um pouquinho nisso, porque eu achei válido falar, né? Mencionar aqui, de ver como que Deus está criando meio que uma corrente, sabe? Em torno dessa situação, de todo, sabe? Esse algo que ele me deu, né? Em termos de jejuar, de buscar e ver que realmente ele tá tocando o coração de pessoas à minha volta, assim, para poder começar nesse mesmo propósito, sabe? E de buscar, de realmente ter esse nível a mais de busca, sabe? Pelas coisas do céu. Então, é, na minha igreja, assim, tipo, eu vejo já que os irmãos eles estão jejuando, que nem eu, assim, um dia não. É, teve um pastor, não, meu pastor dele, sem eu não sei se eu mencionei aqui já, mas sem eu falar pra ele, sem eu, sabe, nem combinar nada com ele, ele começou a jejuar no mesmo time que eu, sabe, no mesmo dia praticamente que eu. E jejuar um dia sim, um dia não também, sabe, o mesmo propósito que eu estabeleci com Deus, ele também começou, sabe, de uma forma que meio que em conjunto, sem combinar. Algo assim que não tem como não dizer que não foi colocado por Deus, né, no nosso coração. E assim, ele começou com eu e ele, né, nesse propósito. E já tem mais duas pessoas, sabe, participando disso. Meio que de uma forma, não em conjunto, mas incitada, sabe, por esse propósito, por ver em mim, sabe, por ver no pastor também esse ato, né, essa atitude. Então, pessoas assim de fora decidiram começar também nesse mesmo propósito. Então é bom a gente ver que realmente Deus ele vai tocando, ele vai usando o nosso exemplo de vida, não somente a nossa fala, não somente aquilo que eu falo, sabe? Mas o próprio exemplo que eu dou, né? O próprio exemplo que o pastor dá para poder tocar em corações de pessoas e assim colocar o mesmo desejo, a mesma fome de busca, sabe? Aquela mesma fome que foi dada a mim, sabe? Para poder buscar Deus. Então é bom eu ver que é, Deus ele usa, sabe, ainda usa pessoas nos dias de hoje, que Deus ele requer de pessoas para poder fazer a obra dele. Não que ele não seria capaz, mas eu creio que para ele é muito mais interessante usar pessoas para poder chegar, pessoas como ponte para poder chegar até outras pessoas, para poder tocar o coração de outras pessoas e assim tá meio que propagando a palavra dele, sabe, de uma forma muito mais mostrada na prática, né? Então, é, esse que foi por mim, né? Esse irmão que acabou entrando nesse propósito ao me ver, assim, jejuando, me ver nessa busca, ele foi não só porque eu falei pra ele, não só porque eu tentei convencer ele disso, de que era o certo, mas porque ele realmente viu em mim, assim, ele viu minha busca, ele viu o quanto que quanto que eu tava sofrendo retaliação, quanto que eu tava realmente lutando. É, e isso meio que despertou nele o desejo de começar também. E Deus testificou no coração dele para ele começar com esse propósito, sabe? Então não foi algo que eu precisei ficar insistindo, sabe? Que eu precisei ficar falando, ficar insistindo para a pessoa começar a fazer, para meio que me imitar, sabe? Nesse sentido. Mas foi algo que foi realmente conduzido, foi dado o exemplo da minha parte, né? E a pessoa sentiu de começar a fazer. Então, eu creio que as coisas de Deus têm que ser dessa forma, sabe? De uma forma natural. De uma forma que você não precisa forçar nada, sabe? Não precisa pôr nada goela abaixo da pessoa, mas sim, através do seu exemplo, através dos seus frutos, induzir a pessoa a fazer aquilo que é o certo, né? Não que seja eu o dono da verdade, o dono da razão, mas se eu estou fazendo algo que é certo e que está na Bíblia, é bom que todos venham fazer igual, né? Caso não esteja fazendo. Então, é dessa forma que tem que ser, né? No meu ponto de vista, tem que ser um cristianismo assim, de algo que é muito mais mostrado na prática, com exemplo, sabe? E não forçado, não na insistência, na base da força, sabe? Que a Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas é pelos exemplos, é pelos frutos. A pessoa tem que ver em mim, né? A pessoa, vamos supor, que é de fora, que é descrente, ela tem que ver em mim frutos, tem que ver em mim assim um progresso no sentido de vai em todos os sentidos da vida para poder realmente se interessar naquilo que eu tenho para falar para ela, não eu chegar derramando um monte de coisa sobre a pessoa que não vai fazer sentido para ela no primeiro momento, sabe? Então eu creio que o exemplo nesse aspecto é muito mais forte do que a fala em si, do que a pregação em si. Não que uma coisa invalida a outra, sabe? Mas se você falar e não ter um exemplo, não ter prática de nada, sabe? Não ter nada palpável assim para poder mostrar e oferecer para as pessoas, fica muito difícil da pessoa crer naquilo que você está falando, fica muito mais difícil de você convencer a pessoa de que você está falando algo que realmente vai trazer benefícios. É que nem uma pessoa que, vamos supor, um coach, sei lá, uma pessoa que tenta ensinar uma pessoa a ter sucesso na vida, ganhar dinheiro, mas ela mesma não tem dinheiro, sabe?
Então fica muito caricato isso, fica até meio que passivo de ser zombado, sabe? Então se eu falo de um Cristo, de um Deus, e não tenho na minha vida um milagre, sabe? Não tenho na minha vida uma experiência com Ele, não tenho pessoas que foram mudadas através da minha vida como testemunha para poder entregar para pessoas de fora, como que eu vou ser levado a sério, sabe? Então eu até entendo quem critica o evangelho, quem critica o cristianismo sem tendo como parâmetro pessoas que não têm vivência com Deus, sabe? Só falam, mas não têm experiência. Na primeira prova, na primeira situação que ela passa assim, de perseguição no mundo espiritual, ela já meio que se entrega, sabe? Não continua avançando. Então serve até de escândalo, né? Serve até como contrário, sabe? Como contraditório. Então é muito mais válido você ter vivência, ter experiência, ter o preenchimento do mundo espiritual do que realmente só ficar falando. Então, graças a Deus, Deus através da minha vida, através das minhas experiências, as pessoas veem em mim, como eu falei, né? Outro exemplo também do meu primo, sabe? Uma pessoa assim que não é cristã, que não é... Ele se diz cristão, mas ele não busca, sabe? Ele tá namorando a fé, tá querendo se converter, mas ainda falta uma coisinha ali pra ele. Um dia eu conversando com ele, pregando, falando de Jesus pra ele, ele mesmo sentiu ele se ofereceu para poder ir no culto, sabe? Ele mesmo partiu dele essa iniciativa. Não precisei induzir ele, não precisei, sabe, convidar ele para a igreja. Ele mesmo viu verdade naquilo que eu falava e viu, ele me conhece no meu dia a dia, então ele sabe do que eu faço, do que eu produzo. Ele viu em mim verdade, ele achou que aquilo que eu falava era coerente. E isso acabou despertando no coração dele a vontade de buscar, sabe? De ir no culto um dia para poder ver se ele teria a mesma experiência com Deus que eu tive, sabe? Então, creio que o evangelho é muito mais isso do que realmente falar e não entregar nada. É muito mais você ter experiência com Deus do que ficar só na base da teoria, sabe? É, assim, o espírito vivifica e a letra mata, a Bíblia cita isso. É que nem você, vamos supor, um pássaro tentar voar com uma asa só, sabe? Para ele voar, ele tem que ter as duas. Então, é uma pessoa assim, vamos supor, que tem a letra, que tem o entendimento da palavra, mas não tem o espiritual, sabe? Não tem vivência com Deus. Então, ela vai ler, você vai estudar, vai ter argumentos, mas não vai ter o espiritual. Então, ele não vai ter um preenchimento que dê para ele, na fala dele, sabe? Validez. Que as pessoas percebem isso na nossa fala. Se a gente fala algo assim que a gente não vive, fica meio que nítido, sabe? Se você colocar uma pessoa que vive algo e uma pessoa que não vive para falar do mesmo assunto, vai ficar nítido que aquela pessoa que tem a experiência, que já teve, já palpou aquilo, ela vai ter muito mais convicção na fala e muito mais consistência, sabe? Muito mais preenchimento. Que a pessoa que só leu, que só estudou por fora, mas não viveu aquilo. Então, um médico que já praticou, que já fez cirurgias, vai ter muito mais peso na fala do que uma pessoa que só estudou a medicina, se formou, mas nunca operou ninguém, sabe? Só operou boneco, sabe? Então, é mais ou menos isso. É o que falta para muitas pessoas hoje, sabe? É o preenchimento espiritual, é a vivência com Deus. Ter sabe? Essa sensibilidade de ter esse preenchimento com Deus. E creio que a pessoa que não tem isso acaba meio que fazendo um desserviço para o evangelho, acaba meio que não tendo êxito em direcionar as pessoas para o caminho certo. Então, graças a Deus esse não é o meu caso. Como eu falei aqui, eu dei o exemplo da minha vida, né, que pessoas assim de fora, terceiros, acabaram sendo tocados, sabe, pelo propósito que eu estabeleci com Deus, propósito desse jejum, né? E elas viram em mim frutos, elas viram em mim a persistência, a perseverança, viu eu sendo retalhado no mundo espiritual e achou que realmente, automaticamente ela julgou que eu estar sofrendo essa retaliação é devido ao fato de que realmente eu estou fazendo algo que é certo. Então elas viram isso e sentiram de começar no mesmo propósito. Então é bom ver isso, né? Ver esses frutos sendo gerados e não somente uma pregação morta, sabe? Que não gera transformação, porque o evangelho eu creio que é isso, né? Muito mais prático do que teologia, do que falatório, sabe? Não adianta você pregar bonito, falar bastante e não conseguir passar, transmitir, induzir as pessoas a fazer aquilo que você quer que elas façam, sabe? Que é realmente ter uma experiência com Deus. Eu posso pregar, sabe? Lindamente, falar, sabe? De Gênesis e Apocalipse, decorrendo de um texto para outro, sabe? Com facilidade, mas se eu não, sabe? Ter o intuito realmente genuíno de conduzir a pessoa para fazer aquilo, para viver o Evangelho, acaba meio que sendo palavras jogadas ao vento, sabe? Uma palavra assim, que não tem sentido, que não gera transformação. Então eu creio que todo mundo, todos, tipo, deveria ter esse tipo de intuito de
procurar, como eu falei aqui, acho que no vídeo passado, de entregar uma palavra mais didática, mais... se você é uma pessoa que vive, tentar simplificar isso para uma pessoa que não vive, sabe, no mundo espiritual, para poder, assim, atrair a pessoa e conduzir a pessoa a fazer, pôr em prática aquilo que a Bíblia manda fazer de uma forma, assim, talvez mais simplificada, de uma forma mais, que fique mais palatável para uma pessoa que não é da fé, sabe, que não é crente. Então, eu creio que é essa busca, essa, sabe, essa sensibilidade, esse tempero que o cristão deve ter, né, a partir de certo ponto que ele amadureceu. Então, assim como Paulo, né, que quando ia pregar sabe, em outras terras, em outros povoados, ele meio que, como a Bíblia fala, a Bíblia cita que ele, não sei, eu vou tentar colocar nas minhas palavras, sabe, ele se introduzir na cultura da pessoa para poder tentar ganhar a pessoa, sabe? Para poder tentar conduzir a pessoa até o evangelho, até a verdade. Então a gente tem que ser da mesma forma. Se a Bíblia, assim, para os dias de hoje é uma palavra assim muito crua, muito, digamos assim, muito dura para a pessoa, não porque ela seja dura, mas porque as pessoas estão com o coração endurecido, então a gente tem que procurar um jeito de quebrar isso no coração da pessoa e entrar com a palavra, sabe? De uma maneira que faça sentido para ela, ao ponto de fisgar e trazer ela para a palavra de Deus. Então, eu creio que todos deviam ter essa sensibilidade, todos que têm o chamado de evangelizar, sabe, de pregar, todos deviam ter essa sensibilidade para poder conduzir as pessoas realmente com um propósito, não somente com o intuito de falar assim, ó, eu preguei, eu fiz a minha parte e se a pessoa não se converteu, o sangue dela não está nas minhas costas, sabe? Creio que acaba sendo algo meio que frio, sabe? Se você realmente ama a pessoa, você vai tentar o máximo possível, vai tentar dar o seu melhor, no mínimo o seu melhor, né? Para poder convencer essa pessoa de que aquilo que você vive é a verdade, é os caminhos de Deus. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Acabou ficando longo, né? Eu sei que hoje, assim, eu tô sentindo minha fala um pouquinho mais pesada, não tá da forma que eu gosto, né? Tem dias que sai mais leve, tem dias que sai mais claro. Tem dias que sai assim como hoje, que não sai talvez tão claro assim como eu queria que ficasse. Espero que tenha ficado de uma forma assim que dê pra entender pelo menos alguma coisa. O propósito desse canal, citando aqui mais uma vez, é realmente desenvolver essa área da minha vida, então não tenho como que eu posso dizer, não fico bravo com essa situação de não estar no nível que eu quero ainda. Eu entendo que é todo um processo por trás, tem todo um tempo assim que demora, que vai ser necessário para eu poder atingir esse nível de fala que eu quero atingir. Então eu não me importo com isso. O intuito é falar aqui, é falar aquilo que eu penso, é poder me expressar. E assim, com o tempo, ir quebrando, sabe, esse gelo, quebrando essa dificuldade que eu tenho de falar na câmera. E assim, pessoalmente eu não tenho isso, né? Quando eu converso com uma pessoa assim, eu consigo explicar de uma maneira muito mais clara, muito mais entendível, sabe? Se existe essa palavra, não sei. Uma forma muito mais que fique fácil de entender do que numa câmera, sabe? Então, por mais que eu já tenha um tempo que eu gravo, eu tô evoluindo, mas não ao ponto de já ter atingido aquilo que eu sei que eu vou atingir. Então, peço que vocês tenham paciência, que por mais que não tenha essa eloquência, que eu não tenha essa eloquência ainda, que vocês não me deixem de acompanhar, sabe? Não deixem de acompanhar os vídeos, porque realmente vai ser legal ver, tipo, daqui vai uns 2, 3 anos, o quanto que eu evoluí, sabe? De onde que eu saí, que é esse estado atual que eu tô agora, essa condição que eu tô atual, né, de fala, para um Felipe daqui a 2 anos, sabe? 3 anos. Então, quem estiver aqui acompanhando vai poder ter o privilégio de dizer assim, não, eu acompanhei ele desde o começo e eu vi como que realmente ele era. Então, eu peço que vocês acompanhem aqui. E porque realmente, quanto mais pessoas assim no propósito, quanto mais pessoas assim tendo a mesma busca que eu, é melhor. Então, se você é cristão, eu creio que pelo menos alguma coisa que eu tenha falado tenha feito sentido para você. Amém? Irmãos, eu peço que vocês orem comigo agora, que entrem em espírito de adoração, para que assim a gente consiga atingir uma afiação, sabe, com o mundo espiritual e assim quebrar a cadeia, sabe, no mundo espiritual. Amém? Orem comigo. Soberano Deus e eterno Pai, Pai da eternidade, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Rei, santo, justo e fiel, por mais este dia de vida, Pai, que o Senhor me concedeu. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Santo, justo e fiel, ó Pai. Eu peço que o Senhor, Pai, venha continuar me capacitando, Pai, me dando crescimento, para que assim um dia eu possa falar, Pai, com propriedade, Pai, de uma forma muito mais didática, Pai, de uma forma muito mais, que entregue muito mais conteúdo, de uma forma muito mais clara,
e assim eu possa estar alcançando mais e mais pessoas com a verdade. Também peço, Pai, que o Senhor vá de encontro com cada um, Pai, que está assistindo esse vídeo, que o Senhor primeiramente abençoe cada um, Pai, que o Senhor dê livramentos, Pai, na vida financeira, Pai, na vida, na saúde da pessoa, Pai, na vida amorosa, que o Senhor quebre laços, Pai, no mundo espiritual, e assim o Senhor dê o crescimento, Pai, para essas pessoas, assim como o Senhor está dando a mim. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai, tem misericórdia de nós, Pai, que somos pequenos, Pai, e falhos, mas a Sua palavra diz que o Senhor escolheu os pequenos, Pai, e as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que são, Pai, aqueles que realmente acham que são alguma coisa. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Eu tenho paciência para poder plantar, regar e orar, né? Clamar para que o Senhor assim dê o crescimento, né? Porque não é quem planta nem quem rega, mas sim quem abençoa com crescimento, que é o Senhor, Pai. Única e exclusivamente o Senhor. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Peço que vocês fiquem na paz, que vocês fiquem com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo se faça presente na vida de cada um, assim como está presente na minha. Amém? Fiquem na paz.